Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será sobre decomposição de polígonos. A gente vai pegar os polígonos, que a gente já sabe o que é, nós já vimos as características, nós já vimos tudo, e nós vamos para facilitar o cálculo de sua área, nós vamos dividi-lo em várias outras figuras. Por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos esse polígono se transformando em dois triângulos, que são os rosas da ponta, e um retângulo, que é esse esverdeado no meio. E embaixo nós temos outro polígono, um pentágono, onde nós transformamos ele em três triângulos, dois amarelos na ponta e um esverdeado em cima, e em um quadrado. Então, a gente pega a figura geométrica, a gente pega o polígono e transforma em outras figuras geométricas, conhecidas pela gente, a área delas, para facilitar o cálculo. A gente decompõe o polígono em várias outras figuras. Vai dividir os polígonos principalmente em quadriláteros e triângulos, que é mais fácil a gente saber a área. Quem são os quadriláteros? São os trapézios, são os retângulos, os quadrados, certo? E também os transformamos em triângulos. E a área total do polígono que a gente decompor, a gente vai fazer a decomposição, vai ser a soma das áreas que a gente conseguiu encontrar, dos quadriláteros e dos triângulos que a gente formou. Então, nós vamos pegar o polígono, nós vamos transformá-lo. Nós iremos transformá-lo em quadriláteros e triângulos, iremos calcular a área desses quadriláteros e desses triângulos para a gente poder encontrar a área total daquele polígono, somando as áreas das figuras que a gente obteve depois de decompor o polígono. Aqui, um exercício. Em quais figuras o polígono abaixo foi dividido? Nós temos o polígono, onde ele foi dividido. Nós temos um triângulo aí, meio amarelado, um triângulo azul claro, um triângulo azul mais forte, nós temos um triângulo verde, um triângulo amarelo e nós também temos um paralelogramo azul, temos um quadrado meio vermelho, meio alaranjado. Então, nós temos 5 triângulos e nós temos 2 quadriláteros. Então, esse polígono se formou, a gente fez a decomposição, a gente fez algumas figuras dentro dele e nós encontramos 5 triângulos e 2 quadriláteros. E para a gente calcular a área desse polígono, a gente vai ter que calcular as 5 áreas dos triângulos e as 2 áreas dos quadriláteros e depois fazer a soma de todas as áreas, que vai ser igual à área do polígono. Aqui um outro exercício, onde nós temos: calcule a medida da área do pentágono na figura a seguir, considerando as medidas que foram colocadas nela. Vamos lá, nós temos um polígono e vamos transformar ele em triângulo ou quadrilátero, ou triângulo e quadrilátero, e definir qual é a área. Por que a gente precisa transformar em triângulos e em quadriláteros? Porque essa figura aí geométrica, esse polígono, não tem uma fórmula para calcular a área. Então, não tem como eu calcular a área dele de forma simples. Por isso, eu vou fazer a decomposição dessa figura em quadriláteros e triângulos para facilitar o cálculo. Vamos observar como nós podemos fazer isso. Eu vou aqui apenas tentar desenhar a figura, certo? Só para a gente ter uma ideia. Nós temos essa figura, onde daqui de cima até embaixo nós temos 60 centímetros. Aqui nós temos 50 centímetros. Aqui nós temos 30 centímetros.
Como eu vou calcular a área? Primeiro eu vou fazer a decomposição. Eu posso pegar esse meu polígono e transformar aqui em cima em um triângulo e aqui embaixo em um retângulo. Eu vou dizer que o meu triângulo é a minha área 1 e o meu retângulo é a minha área 2. Vamos observar o que a gente obteve. A gente tem um triângulo aqui. Vamos descobrir agora as medidas dele. Essa medida aqui é igual à medida de baixo, então é igual a 50 centímetros. E a altura do triângulo? Se daqui para cá é 60 e daqui para cá é 30, a área do triângulo vai ser o que sobrar. Se daqui para cá é 30, falta quantos? 60 menos 30, falta 30. Então, se aqui embaixo é 30, aqui em cima é 30, porque a soma tem que ser igual a 60. Então, a altura do triângulo é igual a 30 centímetros. Agora, vamos calcular a área do triângulo, que é a nossa área 1. A área do triângulo, eu sei que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser 50 centímetros vezes 30 centímetros dividido por 2. 50 centímetros vezes 30 centímetros é igual a 1.500 centímetros quadrados, dividido por 2. Então, a nossa área 1 vai ser igual a 750 centímetros quadrados. Vamos guardar essa área 1 e vamos calcular agora a área 2. Vamos agora fazer o cálculo da área 2. A área 2, que é a área do retângulo. Primeiro, vamos desenhar aqui a figura que a gente obteve. Nós temos a seguinte figura. Nós temos esse retângulo, onde a base dele é 50 centímetros e a altura dele é 30 centímetros. E agora vamos calcular a área do retângulo. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, a área do retângulo vai ser 50 centímetros vezes 30 centímetros. Então, a área do retângulo é igual a 1.500 centímetros quadrados. Então, nós calculamos a área 1 e calculamos a área 2. E agora, vamos calcular a área total do polígono. A área total vai ser a área 1 mais a área 2. Então, a área total vai ser 750 centímetros quadrados mais 1.500 centímetros quadrados. Então, a nossa área total ela é igual a 2.250 centímetros quadrados. Então, a área do nosso polígono é 2.250 centímetros quadrados. Agora, vamos dar continuidade com a próxima questão. Calcule a área da figura a seguir, sabendo que os pontos A, C e E são retilíneos, que o ponto C é um ponto médio do segmento AE e que a reta que os contém é paralela à reta que contém os pontos H e F. Aqui é a imagem, quer que a gente calcule a área desse polígono. O ponto C é um ponto médio, então significa que de A até C tem o mesmo valor de C até E, porque o C é um ponto médio, certo? Agora, vamos utilizar essas medidas e vamos lá observar quais são as áreas que nós vamos obter. Como a gente vai calcular essa área? Vou aqui apenas tentar desenhar o esboço de uma figura semelhante à que tem lá, só para a gente ter como base. Nós temos mais ou menos isso. E agora vamos fazer o seguinte. Essa figura nós podemos dividir da seguinte modo. Aqui é a nossa área 1, um triângulo. Aqui é a nossa área 2,
outro triângulo. Aqui nós temos a nossa área 3, que é outro triângulo. E aqui nós temos a nossa área 4, que é um retângulo. Agora vamos observar as medidas. Utilizando as medidas que tem lá, observem a figura, certo? A gente vai calcular aqui a área do nosso triângulo 1, onde nós temos o seguinte triângulo. Nós temos esse triângulo, onde a base dele é 20 centímetros, que é a metade aqui não era... Daqui para cá é 40 centímetros. Se daqui para cá é 40 centímetros, significa que daqui para cá, a base desses dois triângulos juntos, é 40 centímetros. A gente sabe que aqui, que era onde o ponto C, é o ponto médio. Então, significa que vai ser o 40 dividido por 2, 20. De A até C é 20, de C até D também é 20. Então, a base do triângulo 1 é 20. E a altura dele? A altura dele vai ser 30, certo? Observando os dados que a questão nos forneceu lá. Então, a altura é 30 centímetros. Então, a nossa área 1 vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a nossa área 1 é igual a 20 vezes 30 dividido por 2. Então, a nossa área 1 vai ser igual a 300 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área do outro triângulo, o nosso triângulo 2. A nossa área 2 vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Eu sei que a base é 20 centímetros e a nossa altura também é 20 centímetros. Então, a nossa área 2 vai ser igual a base, que é 20, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Então, a nossa área 2 vai ser igual a 200 centímetros quadrados. Então, vamos anotar aqui. Eu sei que a área 1 é igual a 300 centímetros quadrados. Eu sei que a área 2 é igual a 200 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área 3 e a área 4. A área 3 é outro triângulo, onde nós temos esse triângulo assim, certo? Onde a base dele é 40 centímetros e a altura dele é 10 centímetros. Então, a área 3 vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área 3 é igual a 40 vezes 10 dividido por 2. Então, a área 3 é igual a 200 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a quarta e última área. Eu tenho um retângulo, onde a base é 40 centímetros e a altura é igual a 30 centímetros. Eu sei que a área do triângulo é base vezes altura. Então, a área do triângulo vai ser 40 vezes 30. Então, a nossa área do retângulo, a nossa área do retângulo é igual a 1.200 centímetros quadrados. Então, nós sabemos que a área 3 é igual a 200 centímetros quadrados e sabemos que a área 4 é 1.200 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área total, a área do nosso polígono. A área total vai ser a soma de todas as áreas, certo? Então, a nossa área total é igual à área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. Então, a nossa área total é igual a 300 centímetros quadrados mais 200 centímetros quadrados mais 200 centímetros quadrados mais 1.200 centímetros quadrados. Então, a nossa área total vai ser igual a 1.900 centímetros quadrados. Então, a área total do nosso polígono é igual a 1.900 centímetros quadrados. Agora, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? E assim, nós encerramos nossa aula de hoje
nós vimos como decompor os polígonos, como calcular as áreas dos polígonos. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, certo? E para rever essa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês terem acesso a todas as aulas. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!